tarde para quem estiver chegando aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre corrida, sobre saúde. Olha aí, o Brunão. Oi, Danilão. E aí, tudo bem? Beleza, você? Tudo bem. Deixa eu ver se está pegando direito no fone. Eu acho que tá. Vou um pouco mais para trás, que eu na cabeça. Aí. Hã? Tudo certo, meu? Tudo certo, e você? Como é que tá? Tudo bem também. Obrigado Então por tá. esse papo contigo. Finalmente rolou. É, então, faz tanto tempo, né, que a gente está nessa aí de querer bater um papo, trocar uma ideia. Sim. Que bom que rolou. É, já algo que eu queria trazer, porque foi tão importante na minha vida, assim, a ideia que vocês trouxeram, né? Ó, a gente foi numa várias construções, né? Essa galera toda, você, o Pablo, o Vitão, Aham. essa turma toda. E aí que eu comecei a entender o que que é corrida de verdade, o que que é, como que é olhar para a corrida com outro aspecto. E aquilo, pô, me ajudou demais a transformar a minha vida. E é isso que eu queria trazer um pouco aqui para a turma, né? Eu aqui, cidade nova, movimento novo, né? E eu queria trazer um pouco desses conceitos aí tão bacanas, foram fundamentais aí. Então, pô, agradeço muito, muito, muito. Para quem não conhece, o Brunão é fisioterapeuta, é osteopata. Você está fazendo mestrado? Você já terminou? Não lembro, Brunão. Tô terminando, é no último ano, Rodrigão. Pandemia atrasou caramba, o Em processo. biomecânica, CEO da corrida natural. É, Isso, velho. Eu e minha o sócia, né? um facilitador, né, de cursos, né, de entendimento dentro da assessoria ali também, e aquela brincadeira um generalista ali como o Homo sapiens. Então, cara, pô, fico muito, muito feliz que você está aqui com a gente. E se quiser trazer mais alguma coisinha aí, quiser apresentar alguma coisinha a mais, tá aberto aqui para você, solta aí. Eu agradeço, cara. Fico contente de você. é, minha passagem contigo ter passado por essa reflexão, por essas mudanças aí, junto com a galera da FBA. E, pô, admiro pra caramba esse trabalho também. A gente quase dividiu sala, né? Atendimento lá em Quase. empresa. Eu saí, depois agora eu tô fora também, tô indo de vez em quando. Mas É, é sempre bom trocar ideia contigo, você é um cara assim, fantástico. Assim. Eu espero que o pessoal aproveite nesse nosso bate-papo, tanto a galera que me acompanha, quanto que me acompanha. Tomara que o pessoal. maravilha. Cara, eu queria trazer assim para a gente brincar, né, um pouquinho. O que que a corrida tem a ver com o formato do nosso corpo hoje, com a estrutura do nosso corpo, né? Então, para que a gente possa começar aquele papo lá de trás, o que que a corrida foi, ou deslocamento em si, né? Eu falo muito para a galera, a palavra deslocamento não necessariamente corrida, mas É, o que que isso fez a gente transformar, ou o que que tem a ver com o que a gente é hoje. exatamente. Bom, primeiro acho que para responder isso, né, a gente tem que usar uma ferramenta ou uma linha de raciocínio da ciência que é a evolução humana. Então a gente vai ter que olhar para esse aspecto e responder a pergunta do porquê do nosso corpo. Né? Então, quando a gente tenta responder por que tal estrutura é assim, por que a gente faz um movimento dessa forma? Né? Então, para responder os porquês, em termos de fisiologia, em termos de biomecânica do corpo humano, a evolução ela tem esse respaldo. Né? E ela é uma ciência hoje que a gente sabe que estou no arcabouço científico de respaldo. Então, vamos olhar para ela, vamos olhar por essa via de entendimento, né? E quando a gente parte para esse olhar, a gente vê que, pô, por muito tempo, a gente apresenta uma estrutura meio que básica do ser humano. Eu vou resumir aí entre 1,8 e 2 bilhões de anos que a gente consegue se deslocar com as patas traseiras, vamos dizer assim, né? A partir do momento que a gente começou a ficar bípede, né? Esse debate do momento de ficar bípede também é meio nebuloso, não é algo muito certo na ciência, mas de fato a gente se especializou no nosso deslocamento bípede, em termos de biologia, né? Em termos de olhar o ser humano como um animal. E nesse processo de transições, eu resumi em 2 milhões de anos, porque provavelmente é o momento em que o ser humano consegue correr. Né? Por quê?
Porque através de estudos de anatomia comparada, dos registros fósseis desse ancestral comum a nós, que é o Homo erectus, né? Vamos dar um nome aqui, a gente pôde observar que a gente tem estruturas muito semelhantes a esses caras. E comparando animais corredores e animais que não correm, a gente apresenta estruturas que fazem mais parte de animais corredores do que animais que não correm. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar a anatomia da nossa perna, do joelho para baixo, a gente tem muito mais tendão do que músculo, né? Do que vento muscular. Tem um porquê, né? Por que a gente tem essa estrutura anatômica dessa forma comparado a outros animais que não apresentam, por exemplo, o chimpanzé, né? Ele tem muito mais grupo muscular nessa região. E é um ancestral bem próximo da gente. E você pegar um canguru, um lobo, né? E na natureza eles apresentam essa característica, né? De ser uma região mais tendida. E a gente sabe que tendão, ele é dentro do arcabouço biomecânico, como se fosse uma mola, né? Do nosso então, ele armazena energia e devolve de um metabolismo menor. E pensando em sobrevivência, isso é fundamental. Então, algum processo evolutivo, um processo de seleção natural ocorreu aí para a gente ter essas características anatómicas. E isso é um exemplo. Né? Então, por exemplo, tem um outro também, por exemplo, que eu gosto muito, que é o fato da gente conseguir correr e ter uma estabilidade no olhar. Né? Então, isso é fundamental. Então, se a gente correr com o nosso celular solto, a gente tudo cavalo, é tudo balançado. E a gente tem uma arcabouço de conexão, né? E principalmente de suboccidental, que faz o controle de manter o olhar no horizonte quando a gente está correndo. E se a gente for para a parte fisiológica, por exemplo, do nosso. Nós somos os macacos nus, né? Então a gente não tem pelo, a maioria de nós, né, tem muito menos pelo que outros primatas, e a gente tem dois sudoríparas, ou seja, a gente consegue suar no corpo inteiro, enquanto outros animais não apresentam isso. Então a gente tem um arcabouço aí de vários aspectos que sim nos favorecem, como você disse, né, um processo de deslocamento do tronco. E aí a corrida entra. A corrida, tanto do ponto de vista biológico, de sobrevivência, tanto do ponto de vista cultural, se a gente for falar de provas de montanha, maratonas e por aí vai. Então, acho que tem muito vinho, mas tem muito mais coisa por trás. Muito mais coisa. Até, antes de eu entrar numas brincadeiras que eu gosto de fazer, mas como você está trazendo isso, o quanto isso mudou a nossa anatomia, o quanto isso mudou a nossa fisiologia, o quão importante, né, ou quanto de ação tem um movimento, um deslocamento, esse endurance, para o controle, por exemplo, da nossa fisiologia hormonal, ou até essa conexão, vamos falar, entre o cérebro e a nossa saúde mental, o quão importante a gente traz um pouquinho disso hoje também, o quão relacionado está esse equilíbrio. Tá, deixa eu só ver se eu entendi um pouquinho, Danilo. Você perguntou essa questão dessa relação entre corpo, da capacidade de corrida nossa, com o mecanismo cerebral, tanto de saúde mental, vai? Assim, já que a gente tem tanta estrutura no nosso corpo, vamos falar, física, anatômica, o quanto a nossa fisiologia, que tem a ver hoje com a nossa saúde mental também, tem conexão com isso tudo, com endurance, né? Com essa manutenção de movimento aí por longos períodos. Perfeito. Bom, tanto do ponto de vista fisiológico, vamos dizer assim, né, o nosso cérebro ele é um órgão, assim como todos os outros, que se beneficiam de um aporte sanguíneo. Né? Então, a gente tenta separar isso todo, mas até pela própria lei da osteopatia, a gente sabe que o aporte sanguíneo é favorável para todos os tecidos. E o cérebro não é diferente. Hoje a gente sabe que a atividade física, em específico a atividade aeróbica, ela favorece um fluxo sanguíneo no nosso cérebro muito grande. Então a gente consegue levar muito mais para o nosso cérebro quando a gente parte para esse tipo de atividade de longa duração. Né? E vamos colocar a corrida nesse processo, porque corrida nada, vamos dizer assim, esse deslocamento foi dentro do um processo que foi fundamental, que a gente não tem bicicleta, a gente não tem outro mecanismo. Exatamente. Era dessa forma.
Então, do ponto de vista de nutrição do cérebro, vamos dizer assim, da parte fisiológica, é meio que a hipótese nula, né? Com certeza faz bem. Né? Quem tem que provar é o sedentarismo que não faz bem para o cérebro. A hipótese nula é que a caminhada, aí ela é favorável para o nosso sistema nervoso central, por esse aspecto do sanguíneo, né? De nutrição mesmo, e também do ponto de vista cognitivo, vamos dizer assim, né? Porque se a gente parar para pensar, tem alguns pesquisadores que trazem a noção de entendimento mas até de metodologia, não falo de metodologia científica, né, mas de como interpretar situações que foi um processo de caça da nossa espécie. Então, o fato de a gente se deslocar e, ao mesmo tempo, conseguir trazer racionalidade para onde a gente estava direcionando o nosso olhar, para onde estava direcionando a nossa caça, meio que no modo de teste, né, de teste, nesse processo de utilizar o corpo como mecanismo. E o fato da atenção também favorece muito, né? Porque se você se desloca em ambiente natural, não vou falar de caça, pensando no nosso arcabouço central. Se a gente for para uma mata, agora tem uma trilha, a gente tem uma atenção muito forte, né? E a gente sabe o fato da gente se manter focado por muito tempo, que a gente entra nesse processo aí de meditação ativa, né? E é favorável também para o nosso cérebro em relação à atenção, em relação à saúde mental. Então, todos os fatores que ainda também entram nesse processo, tanto cognitivo quanto fisiológico. Então, aqui eu tentei resumir um pouquinho essa pergunta. Bacana você falar isso, e isso era uma coisa que eu queria trazer, né? Agora você aí na posição de pai, né? Eu aqui já na minha longa caminhada com a turma, né? O quão complicado hoje em dia essa falta de movimentação da nossa cultura moderna, né? Desse nosso aparato tecnológico que tem seus enormes benefícios, mas o quanto a gente tem que ficar consciente e, de alguma forma, montar uma estratégia, principalmente para essas crianças poderem ter essa capacidade. Né? O quanto isso está difícil hoje. E a gente sabe que tem bastante relação disso. Né? Total, total. Eu brinco que você criar um filho hoje, você não pode separar o seu corpo do processo. Né? Porque você vai ser um exemplo para ele, né? Então, tudo que você faz, né, ele vai estar observando. E se você faz junto as brincadeiras, as atividades, você percebe que tem uma conexão muito forte. Então, hoje, a gente tem o máximo de fazer parte da nossa movimentação. Então, a gente curte na trilha, levar ou se vai fazer qualquer coisa no parque, a gente está se movimentando junto. Então, até na própria fisiologia da criança, né, ter esse contato né, com o movimento, com brincadeira e por aí vai, a saúde, a chance dela continuar isso na vida adolescente é maior, né, do que ficar preso só em recursos tecnológicos. Mas, para isso, os pais têm que estar presentes, não tem jeito. Não adianta falar para o filho ir lá e você ficar tranquilo tem que ter essa conexão muito forte. Essa ideia da imitação, né? A gente aprende muito observando, né? E aí, mais ainda, que eu queria trazer um pouco dessa conversa, de que a gente precisa entender essa relação entre movimento, a nossa estrutura, a nossa saúde mental, a nossa fisiologia, para que a gente possa combater esse problema da modernidade e passar isso adiante realmente para os nossos filhos. Então, não só para os nossos filhos, ou para quem estiver em volta. Essa responsabilidade nossa, a partir desse conhecimento, de entender, pô, isso aqui é muito básico do básico para a gente. E a gente fazer e se divertir. Eu durante muito tempo, eu fazia para tomar banho gelado, né? Que eu cagava de medo de banho gelado, então a Vi, né, me influenciou muito nisso, falou, meu, sei lá, bate umas flexão, faz qualquer coisa aí para você poder, né, entrar no banho gelado. E eu comecei a fazer muita flexão, movimento de chão ali antes de entrar no banho. E é engraçado, as minhas crianças, elas me olham e falam assim, pai, posso fazer exercício com você? Aí elas deitam, faz a brincadeira toda junta, arrumando um jeito ali de ser um exemplo, de ter uma referência ali. Mas esse fato que eu acho que é muito importante, a gente sempre está trazendo, né, cara? O quão a conexão de movimento, de diversidade de movimento e possibilidade de não só cognição no sentido de inteligência, mas
poder resolver problemas, ter um arsenal maior aí, né? Hoje a gente sabe também, Rodrigo, Danilo, a questão de ter bastante contato com diferentes modalidades, isso pode até no futuro, quando a gente tiver que decidir sobre possibilidade de problemas, o fato dela ter experienciado em esportes, principalmente, ela consegue ter uma transferência. Então, o fato dela migrar em vários esportes também é importante para ela ter esse arcabouço generalista, que faz parte, né? Então, também eu acho legal que ela ficar só uma modalidade, principalmente no começo do desenvolvimento. E se ela conseguir ter contato com várias possibilidades de movimento, acho que ela consegue ter no futuro essa capacidade generalista de movimento e essa capacidade generalista de compreensão, né? De experiências. Então, acho que tudo isso é importante nesse desenvolvimento se a gente falar de hoje dessa incompatibilidade, né? Ser especialista ao extremo e também outro ponto, você ser um mapa de generalismo que faz muito mais contato com o que é mais natural da nossa vida. Porque na assessoria a gente não preza por cara só correr, a gente conversa com todo mundo. Então o cara vai fazer uma ultramaratona, vai fazer uma maratona que são longas, a gente não estimula o cara só a correr. Não vai ter 6 treinos na semana, 5 treinos na semana. A gente vai intercalar e vão pedir para ele ter atividade nesse intervalo. Porque é muito mais nutriente. Você tem que nutrindo mais do que nutriente, essa palavra. Do Vitor Carrara, né? Então, você pode ingerir 2.000 calorias só de macarrão, ou você pode ingerir 1.000 calorias de tipo vários legumes, verduras, carnes, que é o que ao invés de nutrir só com corrida, vamos nutrir com várias outras coisas, né? Vamos se movimentar, vamos se deslocar mais em casa, ir mais em casa, então trazer esse arcabouço mais geral de movimento. E é esse ponto que eu acho que é muito massa que vocês trazem ali na assessoria, é o que eu divulgo aqui muito para a galera, e foi uma das coisas que eu aprendi a trazer essa estratégia para minha casa. Né? Então, por exemplo, eu pendurei muito bambu, eu tenho corda amarrada, hoje a gente tem acesso mais tranquilo à piscina. Quando eu comecei a entender isso e comecei a praticar essa ideia de, eu preciso me nutrir com diversos tipos de nutrientes, diversos tipos de exercícios. O ponto que foi duas coisas que foram muito legais. Primeiro, alívio de dor. Foi impressionante quando eu comecei a fazer isso, e isso foi fantástico dentro da minha ideia. E, cara, uma ideia de manutenção, entre aspas, ali de peso, mas de estrutura corporal, que eu estava vendo uma foto, até eu puxei outro dia, desde 2016, cara, nunca mudou. Isso foi uma das coisas mais impressionantes que eu tive na minha vida, assim, porque eu não sou aquele cara que, com a minha rotina desses últimos 6 anos, com as crianças todas aí, de manter muito treino. Mas o manter essa distribuição de movimento foi algo muito fantástico, cara. Foi muito fantástico. Claro, hoje a gente é difícil manter essa possibilidade de movimento, né? Mas é tentar encaixar, cara. É tentar dar um jeito na rotina para você nutrir de movimentos, mesmo que não seja com esporte, mas que seja com possibilidades de movimento. Tentar olhar o que você pode se movimentar mais aqui. Tem uma barra na porta, você passa toda vez faz uma barra. Sim. Então, e como você falou, você manter o mesmo corpo é raro também. Então, hoje eu estou com meu 70 quilos há muito tempo. Então é isso, né? Tentar dar essa base sempre nutritiva. Tanto da ingesta, é claro, mas quanto de movimento. Então, não tem como fugir, não. É tentar se movimentar o máximo possível e estratégias no dia a dia. Não, isso para mim foi algo que ficou muito marcado, cara. E é o que eu trago muito de relato para as pessoas, né? Busco ainda, né, trabalhar. Outra coisa que né, trazendo um pouco desse desenvolvimento neuromotor, né, que a gente vem por essas etapas, que a gente aprende muito ali, até depois queria que você falasse um pouquinho ali desses exercícios junto da prevenção da corrida, mas que foi esse fato de sentir um pouco mais leve, sentir um pouco mais solto, né, de você praticar um pouquinho disso daí. Quando a gente está pensando nisso, né, eu às vezes jogo aqui para a galera aí, assim, não adianta vocês correrem, vocês nem ficaram de cócoras ainda, né? Porque eu falo, pessoal, galera, fica de cócoras um pouquinho, né? Tenta ver se você consegue ficar, então a gente vai ver muitos problemas de
tendão de Aquiles muito claro, canelite, até as dores do quadril aí. Fala um pouquinho desse desenvolvimento neuromotor até a gente chegar na corrida e o quanto isso é importante a gente cultivar, não só para a corrida, mas até na nossa autonomia, lá quando mais velho, quando tiver uma idade que a gente vai precisar. Perfeito. A gente sabe hoje, né, que a corrida, vamos ter em específico a corrida. O movimento da corrida ele precisa de uns arcabouços básicos. Então, todo meu paciente, até aluno nosso, estimular alguns aspectos básicos, né? Então, por exemplo, um deles, pensando, pulando umas etapas, já pensando no movimento em si da corrida, a primeira coisa é que tem que conseguir ficar bem numa perna só, né? Então, o corredor que não tem uma estabilidade boa numa perna só, tem grandes chances de ter uma maior instabilidade, mais dinâmica, que tem uma demanda maior, que é uma corrida com mais velocidade, uma corrida que tem mais obstáculos. Né? Então, ficar bem numa perna só é básico do corredor. E tem estudos já mostrando em relação a isso, né? Então, se você olhar para retrospectivas, né, que avalia e vê o histórico de corrida, tem correlação. Pessoas com maior estabilidade, conseguem se manter bem numa perna só, com alguns técnicos, tem menos histórico de lesão do que pessoas com mais instabilidade. É um ponto-chave no ponto de fala. O outro aspecto é conseguir fazer um movimento de salto, né? Então, eu brinco, tem paciente que eu peço para ele dar um salto para mim. O cara nem lembra mais como que é. Salto, sai do chão. E a gente olhar, é tão básico, né, tão importante. E a corrida é essa sucessão de saltos, né, trocando de perna. Então, conseguir ter esses movimentos básicos, saltar, descalço, descalço, a gente vê até alguns aspectos de controle do movimento dos dedos, como está funcionando o ar, né, o controle de essência, né, ou seja, essa volta do tendão calcâneo também é muito importante a gente observar. Então, um salto silencioso, tenta fazer um salto menos barulho possível, né, você ter esse controle. A gente salta numa perna trocando para a outra, um salto numa perna só. Então, a gente vai evoluindo a demanda, né, de uma baixa demanda, ficando numa perna só, até chegar no salto, numa perna só, com altura, com distância. Aí sim, daí a gente pensa no movimento da corrida. Eu não que o cara não possa fazer isso no teste, mas é como se esses movimentos eu sempre peço para ele estar fazendo. Então, tem que colocar na sua rotina de movimentação, na sua rotina de atividade, e ela pode ir na corrida, né? Fora outro, que a gente trabalha muito, a gente fala da boa estabilidade do tronco, né? Então, ficar na quadripedia, ou ficar no movimento palpatórios, você trabalha toda essa dinâmica, né? A dinâmica de dissociação de cinturas, quando você está fazendo o movimento na quadripedia, que a gente utiliza muito também, é favorável. O foco nosso centro de base, quando a gente trabalha de massa para ficar no cobras, a gente está fazendo vários trabalhos nessa posição, né? De controle do centro de massa de mobilidade. E a maioria de nós por não ficar nessa posição, não experimentar o chão. Então, eu digo que é nessa fase, mas pensando em corrida, principalmente, é a capacidade de se manter bem numa perna só, realizando saltos, né, de forma bem adequada, de forma mais segura. Trazendo um pouco dessa ideia de autonomia lá no futuro, né, quando mais velho, ou essa relação, a gente já conhece um pouco dessa relação de, por exemplo, quanto eu vou ao chão, quanto eu consigo, entre aspas, viver melhor ou estar melhor. Tem um pouco disso? Tem, bastante. Tem um teste, né? Vou sentar e levantar do chão, um teste que foi feito aqui com a saúde. Quanto mais instável for o seu movimento e mais necessidade de apoio você tem uma correlação muito forte com a expectativa de vida. Ou seja, quanto mais fácil você fizer o movimento, tentar levantar do chão, a sua expectativa de vida é mais alta. Porque é como se fosse uma predisposição para você ter autonomia, vamos dizer assim, né? Então, você ser autônomo na velhice, principalmente que ela vai chegar e as suas limitações chegam junto, né? Você tem já, avaliando agora a sua capacidade de subir e descer no chão, ficar em pé e sentar no chão, de forma tranquila, de forma estável, tem uma correlação com a expectativa de vida.
E aí, quando a gente fala, corra para sempre, né? Então, tem tudo a ver. Então, para você conseguir correr lá, tem que estar fazendo esses movimentos básicos aqui, né? Não adianta nada só correr, porque às vezes tem muito corredor travadaço. Tipo, o cara tem maratona, mas pede para ficar levantado do chão, é uma instabilidade, é uma dificuldade mesmo. É por quê? Porque não falta estímulo, falta essa nutrição fora a especialidade. Isso para outros esportes também. Muitas pessoas que fazem outros esportes não têm essa dificuldade. Então, dizendo que ser ativo, fazer isso é fácil. Porque é essa questão de termos cognitivos de movimento. De experimentar outras estratégias de forma mais livre, não muito rígida, como algumas metodologias de treinamento que favorecem. Né? Às vezes um padrão de movimento correto, de agachar, levantar, isso acaba limitando essa variabilidade de movimentação. Porque a maioria das pessoas que hoje chegam para mim, ou já estão numa idade de 40, 50, até mais, e o quanto essa nossa cultura hoje impede exatamente, né, cara? Tanto desses movimentos, que a gente tem que ter um padrão exato de movimento, que a gente fica sentado em cadeira, né? O quanto a gente passa nisso, e aí a gente vai pagar esse preço lá na frente. Né? A gente vai pagar esse preço numa hora que a gente precisa e a gente não tem mais como fazer. E isso que eu me preocupo muito, e que eu falo para as pessoas, eu falo, cara, eu tento pagar muito esse preço do hábito hoje, né, de manter isso tão firme, tão hábito, que não tem como eu não fazer, porque vai ser tão automático, e vai estar dentro de mim a partir do ponto de eu sempre vou estar por ali, pelo chão, para ter essa saúde lá na frente, lá quando a gente está velho. Porque a gente vai chegar longe, né? Com a medicina que a gente tem hoje, a gente vai chegar. Exato, é isso. É a gente mesclar essa questão do hábito e, ao mesmo tempo, você tem que estar disposto a enfrentar um certo conforto, vamos dizer assim, né? Porque se a gente for sempre na via do conforto, sempre vai estar nos afastando, na grande maioria, dessa nutrição aí, não só de movimento, né? Mas alimentação. Como, por exemplo, você fez um ano sem doce, né? Então, eu vou falar que em casa, eu vou também, cara. Já estamos um mês já aí. Eu e a Val. Então, um ano sem doce. Então, é esse desafio, né? Você tem um conforto ali, né? Não precisa ser como a gente vai fazer, ficar um ano, né? Mas, se você conseguir, por exemplo, durante a semana, evitar uma ingesta excessiva de açúcar, a gente sabe que tem várias situações negativas no corpo, né? Isso já traz benefício. A gente fugindo do conforto, né? O sofá é maravilhoso. Não que a gente tem que quitar o sofá. Mas, pô, seu filho está ali no chão, vamos sentar no chão com ele um pouquinho, né? Vamos ler um livro ali no chão um pouquinho, de vez em quando. O movimento do coisas básicas, né? A escada rolante é maravilhosa, né? Você só fica paradinho ali, ela não fica para cima. Mas, pô, tem uma escada ali que você vai dar muito mais fácil, vai dar 100 passos a mais no dia. Né? Então, é sempre evitar chegar com conforto, que é favorável, sempre favorável. E em termos até psicológicos, né? Você em casa, conversar bem com a pessoa, bater um papo e você está tudo estressado, né? O conforto é você não falar com ninguém, ficar de boa, ficar na minha ali, vou num bar com cerveja com os amigos, né? Vamos dizer assim, um extremo, né? Mas, pô, vamos fazer parte disso, vamos trabalhar essa questão social que é importante também. Então, tudo muito entra quando a gente fala de saúde corporal, não é só atividade física. Então, acho que fugir um pouco do excesso de conforto entra no que a gente está falando agora. Exato. Saúde e tudo mais. Quanto mais entender, essa era a minha proposta da gente vir conversar, exatamente isso, para a gente afirmar, confirmar, consolidar, que não é uma ideia de atividade física em si, ou aquele tipo de exercício em si, mas é começar a criar um pouquinho dessa consciência e experienciar isso. Né? Porque é isso, quando a gente experiencia, é que você vê o quanto isso muda com pouca coisa, né? Essa escada que a gente vai andar, essa brincadeira do livro, galera no computador um pouquinho, né? Eu lembro quando eu cheguei, você tinha acabado de sair da sala, tava lá o computadorzinho, né, na mesinha, no chão, mas, cara, é muita diferença com pouquíssima coisa, né? Hoje a gente vai pegar, né, que nem eu queria que você trouxesse, por exemplo, grandes problemas crônicos que a gente tem hoje, né? Dor nas costas, dor em cervical, própria diabetes, problema de cardiopatia.
o quanto isso não está relacionado com esse distanciamento ou esse abuso do conforto que a gente tem. Total. É muito doido. Porque, assim, tem surgido cada vez mais evidências, mais metodologias para você direcionar, pensando em dor, principalmente dor aguda, né? Você direcionar o seu corpo no movimento que seja mais favorável. Que não tem conforto. E se você se movimentar nessa direção, tem grande chance da dor diminuir, né? E se você olhar pelo estudo evolutivo e essa conversa nossa, se nós só olhássemos por essa via, tem todo sentido você tentar se movimentar mesmo com dor, né? Então, você se movimentar um dia, antes de uma opção, hoje a gente tem essa opção, né? O fato de se movimentar para dor crônica, para dor aguda, para algumas patologias específicas, até fisiológicas, né, como a diabetes, o movimento ele é sempre favorável. É difícil a gente colocar uma contraindicação. Claro, se aparecer uma bandeira vermelha e por aí vai. Estamos falando de melhora de qualidade de vida, de melhora de sintomatologia de dor. O movimento vai estar sempre presente. Então, é contraindicado você está com uma dor lombar tanto aguda quanto no repouso. Na verdade, é o contrário, né? É estimular o movimento. Então, na verdade, uma educação que a gente tem que passar para os nossos pacientes, para os nossos alunos, desse aspecto, né? E essa leitura do corpo, ela passa pela experimentação. Como você disse, né? Você falou, aqueles desconfortos, aquelas dores e tal. Quando você começou a olhar de movimentos, você começou a se movimentar mais, ter opções de variar o corpo, isso muda, né? Isso a gente percebe. Isso quando a gente fala do nosso paciente, a gente está certo. Nossa, muito bom. Eu que gosto um pouquinho de falar de sono, só a gente entrando um pouquinho, a gente sabe dessa relação entre a atividade física e o sono, melhora da performance. Mas para a galera que gosta muito de correr, o quanto o sono faz diferença, ou a qualidade do sono, com respeito a esse descanso, seja ele descanso mesmo ali no dia a dia, quanto isso está ligado? Cara, eu diria aí que é um dos pilares que sustenta uma corrida mais saudável, vamos dizer assim, né? E também no aspecto de prevenção de lesão. Então, hoje, quando a gente fala de prevenção de lesão, existem alguns modelos para explicar a prevenção de lesão, né? E um desses modelos leva em consideração o que eles chamam de capacidade de carga. Quanto o seu corpo é capaz para receber as cargas da corrida, né? E esse estar capaz, ele abrange, né? Então, não é um mecanismo só. Vamos pensar na capacidade de carga também com vários outros leques que influenciam. Um desses leques é o sono, né? A qualidade do sono. E, na verdade, é um leque muito importante, talvez até mais importante que os pontos. Porque no sono, numa qualidade de sono adequada, que você tem todo o processo de regeneração tecidual, de recuperação tecidual, né? Se você não tiver com esse pilar bem estável, você não tem a capacidade adequada de lidar com as cargas da corrida. Então, brinca como se a gente tivesse o nosso músculo, o nosso tendão, funcionando elástico, né? Então, a gente dá uma carga nele, que é o movimento da corrida. E quando a gente faz o processo de recuperação, que aí entra o sono, que entra uma alimentação, que entra aspectos psicossociais, né? Então, esse elástico ele volta. Beleza, desde quando você vai faz uma carga, ele consegue mais. Ele é super forte, ele vai e volta, né? Ele volta bem. E ele vai também numa carga adequada, que é a parte do treinamento. Agora, quando a nossa recuperação não está boa, e colocando o pilar de sono aí, é como se a gente não voltasse todo o nosso lado. Mas no outro dia você vai esticar ele de novo, né? Então, de novo, você não recuperou bem, e ele não voltou tudo. E no outro dia você tem mais carga. A chance desse elástico romper é muito grande. Então, é nessa analogia que eu trago o ponto do processo de recuperação, do quanto a recuperação é importante para os atletas. E o sono ele faz parte disso. Tanto no processo de recuperação, e hoje a gente sabe quanto no processo de lidar com dor. Hoje a gente sabe que a recuperação tanto aguda quanto crônica de sono, você acaba interferindo no processo de interpretação de dor.
né? Como se nós tivéssemos um aumento de nossa pressão e aquela lesãozinha que ia ser um processo fisiológico normal, reparador, de uma escala de EVA de 2, 3, pode ser mais, porque o seu mecanismo cerebral não está adequado no processo de interpretação dessa via que está chegando, né? Dessa aferência que está chegando do tendão do músculo. Então, eu diria que, cara, é fundamental e a gente bate, aperta muito os alunos em relação a isso. Não só aperta, mas a gente coleta dado. Então, a gente tem um questionário grande de sono e depois, toda semana, a gente faz 2 perguntas em relação a sono e a gente vai tentando monitorar. Se o sono do cara está subindo, está mal, e a gente tem que subir a carga dele, ou ele muda esse sono aqui, ou a gente vai reduzir a carga. Então, vamos colocar treino mais leve, porque o corpo não vai aguentar. Então, a gente está colocando isso em pauta. Porque senão, se for colocar só carga no cara e o cara está com um estilo de vida totalmente desfavorável para a capacidade dele, a lesão aparece. Não tem jeito. Aí a gente vê que não é uma assessoria de, entre aspas, de corrida, mas o quanto vocês trazem isso, né, para que você consiga trazer isso para o resto da sua vida, né, para que você traga mais próximo aí da sua natureza. Isso que eu acho bacana demais, assim, esse trabalho todo que vocês fazem aí, com tanto detalhe, com tanto cuidado, né, desse olhar do ser humano integral. Sim, cara, primeiro que acho que foi isso, foi esse bate-papo nosso no início de um ser humano com esse arcabouço biológico. E eu, Caval, por ter essa experiência acadêmica, por estudar coisa, a gente viu que não é só o treinamento em si, isso é o mais fácil, na verdade. Você planejava uma planilha de uma pessoa fazer os primeiros 10 quilômetros, cara, tem de graça na internet. Você consegue achar um aplicativo bom para você. Mas esse olhar e tentar controlar todas as variáveis e trazer a importância de mudar o estilo de vida para você ter uma comida mais saudável, e ao mesmo tempo você ter um estilo de vida mais saudável, é muito difícil. E a gente preza por isso, a gente preza por uma mudança de estilo de vida, a gente preza por uma mudança de performance só na corrida. Então, tem essa consciência e a gente tenta ser inteiro, né? Então a gente também tenta trazer esse exemplo, né? Porque a gente tenta praticar ao máximo tudo aquilo tanto de treinamento quanto do que a gente falou, de sono, de alimentação, de movimentação. Massa, Brunão. Muito massa. Puxando um pouquinho desse gancho aí, qual a sua palavra, o seu entendimento, o que é saúde para você? Cara, saúde dá para resumir numa frase, né? Eu não consigo resumir numa frase. Mas, cara, eu penso que saúde hoje, pelo menos para mim, é como se você tivesse a possibilidade de ser útil, vamos dizer assim, né? Então, uma frase do Lecor, né, que é do que fala, ser forte para ser útil. Então, acho que a busca por saúde é por você ser esse ponto, e se alguém precisar de você, se você precisar do seu corpo, você está pronto. Né? Então, acho que saúde hoje é você ter essa utilidade para vários aspectos. Cognitivo, físico, emocional, né? Às vezes acabou de geral, que é você ser útil, né? Ser forte para ser útil. E isso é o arcabouço de saúde, porque não é só você conseguir se movimentar bem, né? Se você está totalmente abalado, a nutrição está totalmente horrível, apenas se você tem uma patologia na frente é grande. Então, é isso, é tentar trazer essa utilidade para os outros, mas que parte de você, né? Então, eu falar, minha prioridade é meu filho. Eu acho que é errado isso, a prioridade é você. Sim. Se você é útil, se você não for útil, você vai ser inútil para o seu filho. Né? Então, exato. A saúde tem que ser sua, cara. Você tem que pôr a prioridade na sua saúde, na sua vida. É claro que ela não pode passar por barreiras de prioridade, né? Principalmente estética ou já num processo obsessivo, patológico, né? Mas a saúde, ela tem que ser frente de tudo, cara. De tudo. Para esse processo de você viver com o próximo, de ser útil para o próximo. Então,
Você pegou de surpresa, mas o que veio na minha mente agora foi isso. Esse é um mantra que eu faço pra mim mesmo de, tipo, ser forte para ser útil. Acho que essa é a minha lista. Não, e todo sentido, né, cara? Todo sentido, exatamente. Como é que você vai poder, né, ser útil ou poder contribuir se você, né, não está nessa integralidade? E como aplicar tudo isso, né, que a gente tenta ser de exemplo e a gente faz e traz aqui como informação, é parte fundamental, né, cara? Tá tudo muito alinhado, né? Tá tudo muito sincronizado com o que a gente está conversando, mas eu não tinha pensado por esse lado e é muito interessante. E outra perguntinha que eu gosto de trocar uma ideia também filosófica é: o que é o corpo para você? O corpo em si. O corpo, cara, deixa eu pensar. Cara, para mim, o que eu mais gosto em relação a entender o que é o corpo é a possibilidade dele te levar a novas experiências. Então, acho que é um instrumento para novas experiências. Né? Experiências tanto de locais, vamos dizer assim, né? Eu brinco que o bom da corrida é você conseguir explorar novos ambientes só com o seu corpo. Então, você só tem o seu corpo, né? E ele te leva a lugares espetáculos. Então, eu acho que o corpo, nesse processo de caminho, para mim, entra nisso. E experiências, né? Experiências emocionais, experiências visuais. Então, tudo isso que entra nesse é como se fosse um caminho de experiências, né? E hoje, pensando no que eu trabalho mais, né, que é na corrida em si, eu acho que o corpo é nesse processo. Ele é uma ferramenta de experiências e de possibilidades para te levar a locais, na corrida e te levar a outras experiências em outros sistemas sensoriais. Eu pensaria dessa linha. Ah, não, eu penso muito próximo disso também como um instrumento, né, onde a gente interage com a vida, né, sendo talvez a nossa essência muito maior que o corpo, mas o entendimento dele como instrumento e traz muito para mim essa necessidade de afinar e manutenção, né? E aí entra tudo o que a gente pratica, o que a gente faz, o que a gente fala. Eu acho que ter esse olhar sobre o corpo, né, mais ainda, né, como experiências, como trocas, mas como instrumento, daí eu tenho, entre aspas, a necessidade de afiná-lo e de entrar numa manutenção dele. Isso ajuda daí nas escolhas aí de dia a dia e por aí afora. Perfeito, perfeito. Eu também, Danilo, por duas perguntas, né? Ela não. Por mais que a gente tenha falado de tudo isso, né, de estilo de vida, de se movimentar, a gente está sempre exposto ao acaso, né? Aquilo que o universo vai fazer com a gente. Então, eu posso ter uma VC amanhã e, cara, a gente faz parte desse jogo, né? Então, só para trazer um olhar também não de um determinismo garantido, né? Porque é como se a gente aumentasse ou diminuísse a probabilidade de alguma coisa desfavorável para a nossa saúde ocorrer, né? Quando a gente tem isso como estilo de vida. Mas a gente está exposto, a gente só tem que diminuir a probabilidade. E só para não trazer esse determinismo, né? Essa é a solução. A gente só está reduzindo a probabilidade. Né? Reduzindo a probabilidade de ter uma vida mais saudável. Então, esse olhar para não ser algo muito. Não é garantia, né? Exatamente. Não é garantia, mas eu estou fazendo o meu papel ali, né? Fazendo aquilo que eu posso estar fazendo. Muito Exato. Bom, Brunão. Muito bom. Eu queria trazer um pouco desse jogo todo. Eu acho demais, demais. Se você pudesse dar um recado para quem ou quer começar a correr, ou entender um pouco disso aqui, do que a gente fez, mas ainda não pratica, que tipo de conselho você daria para a pessoa não errar? Para ela começar de um jeito que vai dar certo, claro, né? Existe N, assim, começar de um jeito que existe uma possibilidade bem grande dela se manter fazendo isso tudo que a gente trouxe. Legal.
Bom, e a primeira coisa que eu tenho para você, Danilo, a essência que a gente tenta trazer para os nossos alunos é essa mudança de estilo de vida. Então, eu acho que antes de você colocar um objetivo grande, pensando na corrida, vamos dizer assim, você olha para o seu estilo de vida e vê o que você consegue melhorar. Isso é o mais engraçado, né? Se você colocar a cabeça no travesseiro, você sabe o que você está fazendo de errado e o que você pode mudar. A gente sempre sabe o que a gente está fazendo de errado. Se a gente está fazendo certo, é difícil de saber se está fazendo certo. Mas o errado, a gente sempre sabe. Então, tentar olhar e ver o que a gente consegue mudar pensando em um estilo de vida mais saudável. Né? Ou pessoas hoje têm noção disso, né? Tem noção de que abrir um pacotinho de fandangos é muito descascar uma maçã. Então, a gente já sabe disso, é natural isso. Então, pensa nesse estilo de vida que você consegue melhorar para você. Aí sim, dá um start para um objetivo grande. Dentro desse estilo de vida, existe a parte de corrida, de movimentação. Então, tentar olhar para esse estilo de vida no que você consegue fazer esses ajustes para você começar a ter uma experiência mais favorável, mais prazerosa. E o último ponto, falando aí direto com o corredor, porque eu sei que a cultura da corrida, ela tem muito isso, né? Esses objetivos grandes, às vezes pular etapas. Muito atleta chega para a gente para maratona e não passou por experiências prévias, né? Então, tem que ter cautela, ter tranquilidade e aproveitar a jornada, né? Aproveitar esse processo e colocar o seu corpo nessas experiências, né? As experiências de 5 quilômetros, as experiências depois de 10 quilômetros, bastante meia maratona, se você quer uma maratona, você tem que estar exposto bastante a uma meia maratona, e você pensar em objetivos maiores. E se você nem corre, se você caminha, é o mesmo processo. Né? Vamos começar caminhando 20, 30 minutos, vamos começar colocando 1 minutinho de corrida a cada 5 minutos, depois isso vai subindo. Então, essa cautela, essa não busca por imediatismo, por ter essa paciência e aproveitar essa jornada pensando numa corrida mais saudável. E fazer o planejamento correto, a organização correta e ter paciência. A ideia é correr para frente. Então, uma hora você vai chegar no seu objetivo grande e conseguir ter uma longevidade na corrida e na saúde, né? E no estilo de vida. Maravilha. E ficou muito bom, meu Bruno. Eu agradeço muito o teu tempo disponível, o quanto você compartilha, né? O que você traz aí no canal de vocês. Tanta informação, tanta coisa minuciosa, muito bem validado, não em silêncio só da ciência, mas sim, validado pela ciência, mas com muita prática, com muito olhar ali do ser humano, né? É maravilhoso, é massa pra caramba. Então, agradeço muito aí essa participação. Eu que agradeço. Foi um prazer, velho. A gente bateu um papo na hora. A nossa sinergia aí de ideias falta bater aquele papo presencial para a gente trocar uma ideia melhor. Maravilha. Sem dúvida, esse ano, talvez uma cerveja, eu vou pensar ainda, porque eu tô sem beber, talvez eu fique o ano todo, mas daí a gente pode pegar uma kombucha, talvez, sei lá, a gente troca uma ideia. Com certeza. Muito massa. Boas perguntas, gostei da trocadinha no final aí, da hora. Valeu, meu mano, um grande abraço. Beijo. Um beijão na família aí, mantenha o baixo álcool aí, cuidando da galera aí. E é nóis. Valeu, Danilo. Valeu, Bruno. Até. Tchau.